paroquianos da Paróquia São Geraldo Magela. Estamos aqui neste dia para apresentar um novo projeto para vocês em comemoração aos 40 anos da nossa paróquia. E hoje trouxemos uns convidados muito especiais que fizeram parte desses 40 anos da nossa paróquia. E são eles, Nilza e João, que foram os primeiros secretários da paróquia. Bem-vindos. Obrigado. E para comemorar esse dia, esse convite que vocês aceitaram, a gente preparou uma lembrancinha patrocinada pela Dri Brindes, que é uma caneca do nosso podcast. Muito obrigado. Dri Brindes. Muito obrigada. E a paróquia São Geraldo Magela. Agradecemos também aos outros patrocinadores deste nosso primeiro episódio, que são Real Materiais de Construção, Zé Doces e Ouro Verde Autopeças. Bom, e para começar, eu acho que a gente podia pedir alguma coisinha para comer, né? Porque eu tô ficando com fome. Também. E comer dá uma energia maior, né? Então vamos. Eu também acho. Bora lá. Pede aí, Bia. Pede aí. O que você tem de dica, assim? O que a gente pode comer? Eu acho que a gente podia comer uma batatinha frita, né? Batatinha frita? Será? Será que não é melhor pedir um salgadinho? Salgadinho. Pode ser. Acho que isso vai... Então vamos lá. Eu tenho uma sugestão. Qual é? A panificadora São José, que afinal é nosso patrocinador também e é muito bom o salgadinho deles. Eu nunca vi igual. Então vamos pedir aqui. Boa dica. Também quero dele. Pronto. Vai entregar aqui? Vai entregar aqui hoje. Muito bom. Então daqui a pouco chega pra gente o nosso alimento, né? Pra gente Delícia. continuar essa... Essa conversa boa. Isso. Bem, Vamos apresentar a Deus, né? Este nosso podcast, para que Ele esteja instruindo a gente nesse momento. E nisso eu quero pedir para a gente rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, e começando o nosso podcast, como que começou aqui na paróquia? Como que foi para vocês esse início? Então, quando começou aqui a paróquia, né? Lá bem no comecinho, uns 40 e poucos anos atrás, né? Ela começou como uma comunidade, na realidade, né? Como uma comunidade da paróquia São João. Né? Era o padre Ildefonso que vinha aqui fazer as nossas missas, nossos textos, reuniões, né? Catequese, né? A gente não tinha prédio, nem o terreno. A gente fazia nas casas. Né? Nas casas das famílias, né? Tal. Depois que a gente adquiriu um terreno, né? E foi construir e tal. E foi bem legal. Bem diferente de Bem, hoje, né? Ah, sim, muito diferente. Hoje a nossa paróquia tem toda uma estrutura para fazer as missas, até festas mesmo, né? Então é muito bom. E foi difícil conquistar esses terrenos? Como que foi no começo? Da onde vieram? O recurso vinha de festa mesmo que a gente fazia, né? E assim, no começo, para comprar o terreno, a gente teve ajuda de políticos, né? Tal da época, os comerciantes da época. Os pequenos que tinham no começo, que não tinha das muito, famílias, né? Mas os que tinham Aí ajudavam bastante. conseguimos o dinheiro para comprar um terreno, né? Depois o outro, né? E aí veio a construção, né? E a construção também foi através de festas, né? De bingos, né? E
E as festas naquela época eram bem animadas. Né? Imagino, porque se hoje já são, Sim. antigamente... E principalmente os jovens participavam bastante. Muito jovem. Eu acho que participava até mais do que hoje. Os jovens, eu acho. Sim. Eles participavam muito. A gente fazia as quermesses e você via muito jovem. Né? Fazia as brincadeiras, né? De correr elegante. Essas brincadeiras antigas que faziam Sim. parte, né? Das quermesses antigamente. Então, os jovens estavam sempre ali participando, fazendo, dando ideia. Era bem gostoso. Que legal. E como era para vocês trabalhar na secretaria da igreja, seus primeiros? Então, a gente veio trabalhar na secretaria, a gente foi os primeiros secretários, né, da paróquia, quando virou paróquia, né? Quando era comunidade, então toda a documentação era feita pela paróquia São João. Aí depois que virou paróquia, aí precisou, né, de alguém para fazer a escrituração de batismo, de crisma, de casamento Começou e o tal. casamento também, né? Porque no começo até também era lá de São João, né? Então a gente que ajudava o padre Transferete, José Antônio Transferete. Era uma coisa voluntária, a Isso. gente ia por ajudar mesmo, por Sim. vontade, A gente né? colaborava. Colaborava no crescimento da paróquia, né? A gente também colaborou com o crescimento dela, né? Que bom. Com certeza. E era bem gostoso, E eu a primeira- adorava bastante. E a primeira comunidade da paróquia São Geraldo Magela foi a Santa Inês. Nossa! A Santa Inês era a comunidade da paróquia. Depois de um tempo tal, que começou a crescer, né, formar várias comunidades e tal, né? Chegou uma época, acho que tinha 12, 14 comunidades, né? Aí foi se separou. separando. Bastante, né? Aí a Santa Inês virou paróquia, né? Hoje já temos várias paróquias, né? Aqui na região, né? Então, E agora completa 40 anos já. 40 anos, né? Que história, né? Histórias lindas. Eu acho que eu tô ficando velho. Será? Será, né? Ai, será? E eu fiquei sabendo também que vocês que digitavam os folhetos de canto ajudavam na decoração de casamento. Meu Sim. Deus. Você viu? Os folhetos eram na A gente tinha que máquina, fazer. com stencil. Ó, eu tinha acabado de fazer. Olha só, eu tinha acabado de fazer curso de datilografia. E aí a gente. O papai até que tinha, meu pai que também era o coordenador no começo dessa história toda, seu Vitor. Ele comprou uma maquininha. Ele comprou uma maquininha petica Digital. da Olivetti de datilografia. E aí a gente trazia ela, datilografava todos os cânticos, né, que o padre separava lá pra gente, datilografava. Aí eu já treinava minha datilografia. E aí o Depois João Roberto passava no mimeógrafo. Gente, aquilo era uma sujeira, vocês não imaginam. Às vezes borrava tudo, a gente perdia. Fazia de novo, Não era fácil, não. mas saía. Mas era divertido, porque além da gente, o grupo de jovens todo Fazia, não era só a gente que bastante, fazia, né? Tinha uma... Então nós chegamos a ter assim, quase 80 jovens no grupo de jovens naquela época. Diferença muito Bem grande. grande. Era um trabalho divertido, né? Bem gostoso. E sabendo assim que vocês foram os primeiros secretários, né? Já falando também do seu Vitor, que foi o primeiro coordenador da paróquia, né? Vocês têm alguma história que motivaram vocês, que ficaram marcados na lembrança, que vocês podem compartilhar com a gente? Tem muitas histórias, né? Além das festas, né, que eram assim bem animadas, uma das coisas bem marcantes que ficou assim era o teatro, né? O teatro da Sexta-feira Santa, né? Paixão de Cristo, porque o teatro saía pelas ruas do bairro, né? Era encenado nas ruas mesmo, né? Então o pessoal acompanhando e era muito realista, assim. E a gente mesmo que confeccionava as roupas, né? Que a gente usava, tudo. A gente mesmo que fazia. Então era bem legal, né? Nossa, Mas se reunia bastante.
Mas falando na questão de secretaria, coisa besta, mas assim, é muito engraçado. Teve um episódio de um casal, logo no começo que a gente teve, eu não deve de ter ainda, a gente fazia no livro, né? Anotava, fazia as anotações no livro, não tinha internet e tal, né? Teve um casal que veio para marcar casamento, um dos primeiros que teve quando eu fui. Veio o casal, o namorado, a namorada, e aí o pai e a mãe da moça. Veio logo em seguida e perguntando para mim assim, escuta, fulano veio aqui marcar o casamento, né? Que ele veio. Aí eu falei, veio, por quê? Porque se ele não viesse, ele ia se resolver comigo. O pai da noiva. Gente! Olha só como era a visão da época, né? Porque era assim, era muito... Os pais, né? Os pais antigamente eram bem, né, assim, tradicionais, então tinha aquela coisa de, né? Não podia escrever, né? Então eu sempre lembro disso quando eu era, né? E eu falei, gente, como assim, né? Aí eu falei, não, veio, tá aqui. Aí ele, mas assim, ele assinou o livro? Eu falei, assinou, o livro tá aqui assinado. Ele vai casar. Ele vai marcado, casar, né? Ele vai casar. E também a gente tinha o padre, que me perdoe, o padre da época, ele atrasava muito. Ninguém sabe quem é. E aí a gente ficava desesperado, né? Porque, poxa vida, né? Como que é? E aí você fica, meu Deus do céu, o padre não chega. E agora vai chegar, o padre não chega. Porque era mais difícil as coisas, né? Então tinha isso tudo, né, também. E assim, as pessoas não tinham condições muito de fazer decorações, né? Então eles perguntavam, mas o que vocês podem fazer e tal, né? Não, a gente pode, faz lá botava um pano de cetim ali de volta, um tapete e flores. Os próprios jovens, a própria os jovens comunidade ajudavam, fazia a decoração. Agora não, tudo diferente, mas no comecinho a gente pegou bastante casal assim, né? Que não tinha mesmo condição. Então a gente fazia tudo mesmo. Era bem bacana. E eu acho que deu bom, hein? Porque olha o que chegou. Não! Veio rápido, hein? Muito bom. Veio rápido. Obrigada. Salgadinho. O cheiro tá muito bom. Então, vamos repor a energia, né? Eu acho também, né? Olha, veio uma faquinha junto, gente. Eita, que beleza. A gente tá na boa. Então, ó, queremos agradecer muito a panificadora São José, que mandou esse lanchinho pra gente e abastecer nossas energias. Então, Vamos experimentar para ver se dá para... bonito tá. Olha! Excelente. Agora vamos ver se tá bom, né? E aí, vamos experimentar. Fiquem à vontade. Licença. Peraí, vamos ver. Naquela época, Pode? naquela época lá, os jovens tinham um time de futebol também. Também. E sabe quem que era o centroavante? Muito bom. Quem? O padre. Meu Deus. O padre era o centroavante do time. E ele xingava o juiz, viu? Xingava o juiz e ele era transferente, fazia gol também. Tá aprovado. Muito bom. Excelente. Chegou rápido, quentinho Quentinho. e muito gostoso. Delícia. Olha. Muito bom. Vou até minha maquiagem. Muito bom, obrigada. Voltando nessa questão do casamento, como que foi o primeiro casamento? Tinha uma estrutura para isso? Já tinha as paróquias? Acho que ele até comentou da Santo Inês. Mas como era a estrutura?
As comunidades aqui mudaram bastante a estrutura desde o início? Mudou bastante, sim. Tanto em estrutura de prédio, né, como estrutura assim de Na verdade, o primeiro casamento mesmo aqui, os papéis nem fazia aqui, né? Fazia lá na São João, né? isso. Não, na Santa Teresa, né? Na São João ou na Santa Teresa? É na São João. É na São João. São João. Que foi, assim, só por coincidência, da minha irmã, a Verinha. O padre Zé Antônio, que fez o primeiro casamento da paróquia, foi da Vera. Então a família aqui Foi de começos. O começo da paróquia São Geraldo está guardado nessa família. A outra, minha irmã mais velha, foi a primeira catequista. Inclusive foi a minha catequista. Não tinha nem prédio aqui ainda, né? A catequese também era feita nas residências. Nas residências, E a catequese tinha algum livro, alguma coisa? Tinha um livrinho de catecismo, né? A gente falava o livrinho de catecismo. Tinha todas as que a gente estudava na catequese, né? Para fazer a primeira comunhão. Então a família está bem inserida assim no começo da paróquia. Secretaria e eu fui catequista Também. Legal. Para ajudar. Só que aí, quando eu fui, eu já fazia lá na escola do Tozelo, do João Alberto André Tozelo. Embaixo cedia salas pra gente, né? Aí eu já peguei lá na escola também, né? Cedia essas salas pra gente poder fazer. E como vocês faziam? Como assim, não tinha uma estrutura? No começo era barracão. Quando chovia muito, as missas eram canceladas. Quando a gente começou a fazer as missas aqui, na realidade, era só um coberto, né? Que tinha aqui nesse terreno de cima. Era uns pilares de madeira e tal, e uma cobertura de telha, de brasilite mesmo. Então a gente começou assim. Então, quando tinha chuva, de vento, essas coisas e tal, não tinha condição, né? Não tinha. Não tinha jeito. Não dava para fazer, não. Né? E aí nas casas também, as missas não dava para fazer, né? Porque era mais reunião mesmo e tal. Mas assim, tirando assim, chuva, essas coisas e tal, eu fazia tudo aqui mesmo. Chão batido de terra e tal, e às vezes acabava a missa, o pessoal já ia trabalhar, já ia... Né? Já ia dar continuidade na obra e tal, né? Era assim, no começo foi... Era tudo um trabalho em equipe. O pessoal fazia mutirão, né? Exatamente, fazia mutirão. E a gente trazia lanche, trazia água. As mulheradas preparavam os rangos e os homens trabalhavam. Exatamente. Todo mundo. E a gente também ficou sabendo que o pai de vocês foi a pessoa que comprou a imagem de São Geraldo, que inclusive a gente trocou há pouco tempo, mas era a que estava antes. Vocês lembram disso? Como foi? A gente lembra, assim, de que ele comprou ela, que colocou a primeira vez, né? Na verdade, o papai que meio que fazia tudo, né? Assim, lógico, fazia ajuda assim, mas ele que tinha tesoureiro, né? Ele e o Chiquinho. Ele que autorizava, né? Se tinha verba ou não, né? A gente não sabe de onde que veio, né? Mas eu sei que foram eles que compraram. Não lembra de onde que ele pegou, se foi porque eles compravam muito coisas pedreira, né? Esses lugares que eram um pouco mais barato, né? A imagem a gente mas não a sabe, imagem né? a gente não sabe mesmo. Foi ele, mas a gente não lembra. Naquela época, o dízimo, ele era feito, tinha vários coordenadores, né, dos setores, assim, do bairro e tal. Pegava por ruas, né? E era feito, cada um fazia seu caderninho. E o coordenador que ia receber nas casas. Né? Ia lá na casa, dízimo e tal, fazia o registro, tal pessoa deu tanto e tal, né?
E aí reunia os coordenadores e via quanto que arrecadou. Inclusive, vocês trouxeram uma lembrança muito boa Muito boa. pra gente mostrar aqui pro pessoal, né? Eu guardo até hoje, porque eu acho que é interessante, né? Você lembrar, Os né? De uma coisa registros, que ele né? gosta, os Com registros, certeza. né? E o papai, ele gostava muito disso, né? Ele tinha esse dom, Esse zelo, né? De começar as coisas, de ter as ideias, né? E ele gostava, né? Ele gostava bastante. E a gente trouxe, depois até se vocês quiserem ver, tirar uma fotinha, porque Produção, pode trazer às vezes as por pessoas favor. falam, nossa, comparando com hoje, né, que é tudo certinho aqui na internet, digitadinho. Então, é bom que vocês vejam o começo, né? Como que eram as coisas, ó. E na realidade Olha isso daqui isso, faz gente. 40 anos mesmo. Isso aqui faz, ó, se quiser, aqui, ó, a marcação dele aqui, ó, pode ver, ó, de 81, ó, dia 10/7 de 81, coordenador Vitor Rodrigues de Souza, caderno de marcação, comunidade São Geraldo Magela. Inclusive, a gente Isso é uma estava relíquia. até dando uma folheada antes de iniciar o podcast e a gente até achou interessante que ele anotou aqui festa de sorvete. Imagina hoje em dia a gente ter uma festa de sorvete. Aceitamos patrocinadores. Naquela Também. época fazia muito. Fazia. É muito legal isso. É uma lembrança que vale a pena ter muito. 1981. Anotação, Você vê? várias datas. Sim. Ele marcava a arrecadação para os dízimos, o que ele gastou para as festas, quermesses. Tudo tá aí nesse caderninho. Depois a gente vai deixar umas fotos no Instagram da paróquia, nas redes sociais, né? Para vocês também darem uma olhada mais de perto, porque olhando assim de longe não dá para ver totalmente. Mas é uma lembrança muito boa, assim como outras fotos que muitas pessoas mostram na nossa paróquia, né? É muito bom relembrar. Para ver como que eram os registros, né? Sim. Do dinheiro, do dízimo. Né? Que tem registros de dízimo aqui, né? Que recebia naquela Aqui tem o que eles recebiam, o que eles gastavam, tudo certinho. Muitas dessas pessoas não estão mais com a gente, né? Mas fazem parte da história, né? Fazem parte da história. Não, Tem lembranças e boas. uma parte importantíssima da história, Importantíssima. né? Sim, porque foi o Porque início. foi, exatamente. Os outros veio lapidando depois, fazendo acontecer, mas ali, né, tem o começo que se alguém Não começa, não toma começasse, frente, né? não existia Então, o que muito tem hoje. interessante. E a gente tem histórias bem legais também com o padre, né? Uma hora, né, futuramente, a gente pode contar as histórias do padre José Antônio, que além de ser o pároco, né, que foi o primeiro, ele foi um grande amigo nosso, né, também. Gostava muito do papai, eles trabalhavam bem juntos. Era uma dupla bem boa. Assim, Tem algum Fazia- fato engraçado que vocês lembram com fala, ele? Tem bastante, eu sou do Senhor, ele pode falar os fatos. não, brincadeira essa parte. Tem sim. No começo, assim, eles não tinham moradia, assim, perto, né, aqui da paróquia e tal, né? Então, o padre Zé Antônio, quando vinha fazer aqui as missas, quando vinha nas quermesses, antes de ter as moradias deles aqui, então ele ficava nas casas, assim, né, das pessoas. E aí ele ficava muito em casa, né? Ele gostava muito de ficar em casa, né? E assim, ele chegava e já ia lá, abrindo as panelas. Dona Vitalina, que é minha mãe, né? O que tem hoje? O que a senhora fez hoje? Aí, às vezes só tinha arroz, feijão lá e... ovo frito vai bem, viu? Era exigente ainda. Aí, lá mesmo ele comia, lá mesmo ele dormia, e no outro dia ele vinha rezar a missa e E ficava. tudo bem. Tudo bem. Você não vai entregar ele, não? Mas assim, tem os outros. Mas pode falar aqui? Ele usava a roupa do meu irmão. Viu? Aí assim, às vezes ele ia sem pensar que ele ia ficar, né? Aí chegava lá, mas eu não trouxe nada, né? Até as cuecas. Aí, então.
Falava, ô Miltinho, me arruma. Tô sem. Assim, Era do Milton. tanto se vocês verem a foto do padre e o do Milton, vocês vão falar Eles que eram eles são muito irmãos. parecidos. O pessoal Aqui a gente não confundia trouxe até. nenhum aqui, mas eles são muito parecidos, assim, os dois. E às vezes as pessoas... Interessante, Aí né? usava as roupas, Usava aí que as ficava roupas. mais parecido Então, mesmo. Exatamente. E aí a gente tinha essas histórias boas com ele. Ó, o pessoal ali já tá até cobrando do salgadinho aqui. Aham. Eu vou ser boa com vocês. Ah, ficaram com inveja, né? Pra ter que ficar nossa. Era com vontade. Ó, mas tá aprovado, viu? Tem Muito bom. Muito bom. Tem um fato legal também, que eu guardo assim como exemplo, né? Do meu pai, de participação assim da comunidade, que meu pai nunca fez formação assim para ministro e tal, essas coisas, nada, né? E uma vez na missa, o padre chamou ele para dar a hóstia, né? A ofensa. Aí ele falou assim pro padre, não, mas eu não tenho formação, não tenho nada e tal, né? Eu não posso. O senhor pode. O exemplo do senhor já é uma formação. Né? Olha que O bonito. exemplo que o senhor tem na comunidade aí e tal, o senhor pode sim. Né? Eu autorizo o senhor agora. Aí ele ajudou naquele momento, tudo lá. Então Histórias boas. E aí o que... histórias bonitas, né? Muito bonitas. E o que, assim, o que é mais assim, bonito, que a gente tira muito desse exemplo do papai e da mamãe, né? Que eles ajudavam muito, é que agora os filhos foram e os netos, eles trilham o mesmo caminho, né? Então, todos eles têm histórias bonitas aqui na igreja. Vocês também depois vão, né, comprovando. E eles também... Então, foi uma continuação, Sim, né? Então, é geração mesmo, né? sim. O vô, É o exemplo, o pai, né? o exemplo ali que o vô começou, o pai passou e eles continuam nesse caminho também, né? Então, eu acho que é bacana isso. Sim. A gente está falando assim da nossa família, né? Mas teve muitas Muitas famílias, outras que certeza. fizeram parte. inclusive onde nós estamos aqui, leva o nome da Dona Jandira, né? A Dona Jandira foi uma pessoa importantíssima, ela, o seu Domingos, foram pessoas importantíssimas assim para a vida da paróquia. Né? Dona Jandira, quem era? A Dona Jandira fazia de tudo. Fazia de né? tudo, também era Ela uma, era tipo, ministra, faz ela tudo. rezava terço, ela fazia de tudo. O seu Domingos também recolhia dízimo. Era ele aquele que a gente falou, de pau para toda a obra. Mil utilidades, Tava pronto ali para fazer tudo. Então, era bem legal. Os filhos deles também, a Guilmar, né? Bem bacana. Fazia parte do grupo de jovens, né? Jovens, Era bem assim. histórias boas. Eles tinham uma equipe muito boa. Na época deles era uma equipe O bem Miraldo, legal. o Miraldo foi muito importante também na paróquia. Hoje ele é do presidente do bairro, né? Da associação de bairro aí e tal. Eles têm um trabalho bastante importante. Zezinho, né? Zezinho Alves. Tem muita gente, né? Muita gente. E nessa época tinham bastante pastorais, eram divididos por pastorais. Quais são as que vocês mais lembram que tinham mais ações? Tinham poucas pastorais, né? Era mais assim, do batismo, né? Era um grupo de jovens que não era pastoral, Na não sei se verdade, hoje não é tinha pastoral. muita pastoral, né? Né? Do dízimo. Eu acho que era mais o grupo de jovem que fazia as coisas todas, né? Era. Se tinha Mas doação, tinha era o grupo poucas. de jovens que ia distribuir, né? Depois que foi Foi se começando, organizando né? melhor. Mas bem no começo mesmo era aquele grupinho ali que tipo, fazia tudo, né? O grupo de jovens se chamava JUAC. Juá. Nossa! Jovens. Naquela época, todos os grupos de jovens das comunidades tinham um nome. Tinha, Né? Uma sigla, alguma coisa assim. Então. Era Jovens Unidos a no Cristo. amor, jovens Jovens unidos no amor Unidos de no Amor Cristo. de Ai, Cristo. que lindo! Aí a gente fazia as camisetas, punha muita camiseta. Assim, Joá aqui na frente. Aquele
naquela época tinha muitos encontros, né? A gente ia lá pro Santa Mônica, fazer encontros com o grupo de jovens de lá. Ia muito no liceu, né? Fazer encontro com os outros grupos de jovens. Fazíamos o jornalzinho, né? Jornalzinho. Fofoquinha, Ó, e era muito engraçado esse de jornalzinho, né? Porque o pessoalzinho ali que fazia parte dos jovens ficava tudo. Ai, o que será que vai colocar de mim? Será que eu fiz alguma coisa? Porque tinha umas fofoquinhas, né? E aí todo mundo, ai, quando que sai o jornalzinho, né? Muito engraçado. Todo mundo ansioso pra saber. Esperando pra ver. Era assim, era muito gostoso mesmo. Era bem gostoso. Interessante. Era uma época bem boa. A gente gostava muito. E depois que a Santa Inês virou paróquia também, a gente tinha muitos assim, a gente se reunia um domingo praticamente inteiro, assim, às vezes fazia jogos de vôlei, jogos de um monte de coisa. Eu ficava o domingo inteiro em algum lugar, os dois grupos de jovens tal, e assim, refletindo também, né, sobre o futuro dos jovens e tal. Era muito legal. Sim. Acho que a igreja antigamente era muito mais levada a sério, né? Eu acho que era mais unida, não sei. Sim. Né? Os jovens, eles não viam a hora de chegar ao final de semana para se encontrar, né? Para ficar juntos e tal. E saía do encontro, vamos para casa de quem agora, tal. Né? Ainda tinha isso, né? A gente saía ali da igreja, agora vamos, né, todo mundo junto fazer alguma coisa. Vou gravar o próximo jornalzinho. Ei, o que nós vamos colocar? Qual vai ser a nova atividade da paróquia? Ainda era tudo muito novo também, né? Muitas ideias para colocar em prática. Eu acho muito importante a gente falar disso, porque hoje em dia os jovens têm uma noção da igreja apenas como algo, uma obrigação ali. Isso não se deve se tornar algo que seja obrigatório, mas que algo que a pessoa busque ir pensando que ali ela pode transformar a vida dela. Muitas pessoas acreditam que foram transformadas as vidas nessas atividades, se ajudaram em momentos difíceis. E às vezes as pessoas imaginam a igreja como algo que barra a vida delas, que para a vida delas. É verdade. E não deve ser pensado assim, né? Então é um bom exemplo para os nossos jovens de hoje em dia, né? Que tanto buscam em coisas que talvez são sóbrias. E acho que esse é o caminho, deveria ser um caminho, né? Mas realmente não é todo jovem que procura esse caminho, não. Sim. Bom, então eu acho que a nossa conversa já deu um bom resultado. Gostamos muito de receber vocês aqui, foi muito bom ouvir essas histórias. E eu acho que ainda teria muito mais, mas o tempo também é curto, né? Para falar tudo que a gente precisa falar. E é isso. Foi um prazer estar com vocês aqui, Obrigada. principalmente nesse momento histórico, né? De 40 anos aí. Vocês têm alguma mensagem para deixar para os nossos paroquianos, né? Como agradecimento da paróquia, algo que vocês tenham no coração para falar? Eu digo assim que a igreja é um lugar sagrado, né? Se você vem aqui, você procura a igreja e tal, procure para fazer amigos, para transmitir o amor, né? Sempre assim. Trabalho na igreja sempre vai ter, né? Sempre vai ter. E com certeza a igreja vai estar de portas abertas, né? Para qualquer paroquiano para vir fazer um trabalho, desenvolver e amar a Jesus, a Nossa Senhora, que é o mais importante, né? E manter as famílias unidas. Eu só agradeço, né, por ter feito parte disso, né, de poder ter colaborado, né, para isso aqui, para a paróquia. E assim, e realmente, como o João Roberto falou, e ter feito amigos, porque os meus amigos, eles são da igreja. Assim, os amigos que eu tenho, eles foram realmente feitos aqui na igreja, né, quando a gente participava, né, os melhores, aqueles que a gente hoje encontra, então, foram feitos aqui mesmo, né. Os casamentos, né? Sim. Eu casei, conheci minha esposa
esposa no grupo no de grupo jovens. de jovens. Meu irmão conheceu a esposa no grupo de jovens, o outro meu irmão também no grupo de jovens, né? Então, Exatamente. a família foi feita dentro da igreja. Então, Mas é eu fico isso, feliz de ter gente. feito parte disso mesmo. O prazer né? foi nosso. Prazer imenso mesmo. Obrigada. Obrigado. Obrigada a vocês também que assistiram. E até a próxima.